Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas Studio Talks. Hoje temos aqui uma ex-aluna connosco, a Inês, que é psicoterapeuta. Então, queríamos começar mesmo por explorar aqui um bocadinho isto, perguntarmos à Inês como é que fez esta transição da psicoterapia para a maquilhagem e o que é um bocadinho também a psicoterapia. Começando, desde já obrigada pelo convite, por estar aqui Obrigada. convosco, é sempre um gosto enorme. E começando aqui pela primeira pergunta sobre a transição, eu não sei se será necessariamente uma transição, porque eu acho que a maquiagem esteve sempre muito presente na minha vida, eu sempre fui uma pessoa, independentemente de canalizar a minha criatividade para a psicoterapia e para o meu trabalho enquanto psicoterapeuta, a maquiagem também era assim uma grande janela de criatividade na minha vida e então permitia-me também explorar aqui lados que eu sentia que num espaço de consulta eu não conseguia fazer, ou fazia de uma forma diferente com os meus pacientes. Por isso eu sinto que esta transição foi muito leve, porque a maquiagem já tinha um impacto muito grande e diário no meu dia-a-dia. Sobre a psicoterapia, é uma paixão muito antiga, foi assim, eu inicio o meu primeiro processo psicoterapêutico aos 17 anos, um processo psicanalítico, que até pode ser assim uma coisa que acho que cada vez mais as pessoas falam, não é? De Freud, psicanálise, acho também importante. E senti-me muito apaixonada desde aí pela área de psicologia, estudei os 5 anos, fiz o meu estágio e fui sempre percebendo que queria saber mais, cada vez mais sobre o funcionamento humano e encontro a psicoterapia como uma casa, psicoterapia e psicanálise, como uma casa de um enorme respeito e amor pelos pacientes, não é? Pela relação. Na psicologia, às vezes sinto, isto é a minha leitura, não é? Acho que conheço excelentes psicólogos, mas acho que às vezes pensamos mais sobre a doença do que sobre a saúde. E na psicoterapia eu encontro um espaço de maior liberdade para explorar os pontos saudáveis dos meus pacientes e então sinto que é uma relação de um grande amor e de uma grande aceitação também, que se criam também vínculos, porque normalmente são processos também mais longos. Quando falamos em psicoterapia, uma pessoa estar em terapia durante 7, 8, 9, 10 anos é uma coisa normal. São processos de um grande respeito, de uma grande intimidade, de um grande compromisso, e como eu própria passei por um processo desses, fazia-me todo sentido especializar numa área psicanalítica. Fosse aqui também um bocadinho de fundo de encontro àquilo que também sentiu necessidade de procurar. Sim, na altura não fui eu que procurei, foram os meus pais, uns queridos, serei sempre muito grata aos meus pais por isso, porque reconheceram realmente que era necessário uma ajuda especializada e que fazia sentido então procurar um terapeuta. Eles não sabiam muito bem ao que iam, mas a verdade é que foi pontaria e cresci muito naquele espaço e percebi que é possível conhecer-nos com uma enorme profundidade quando temos uma relação de grande honestidade com uma pessoa que pouco conhecemos, que às vezes parece uma coisa um bocado estranha, não é? Acredito que vamos para um espaço falar sobre nós e sabemos tão pouco sobre o outro, mas eu acho que o outro também se vai mostrando e também se vai revelando, não é? E isso vai criando uma enorme intimidade que potencia a mudança. E para mim, potenciar a mudança não precisa de um rótulo, não precisa de dizer eu sou obsessivo-compulsivo, eu sou esquizofrénico, eu tenho déficit de atenção. Não estou a relevar e a dizer que isso não é importante, até porque tive pacientes para os quais o diagnóstico sempre foram coisas muito importantes, o nome. Conseguirem ter essa definição? Sim, às vezes o que me traziam, eu tinha, agora veio-me assim à cabeça de repente uma paciente que dizia eu sei que a doutora não gosta, mas para mim é importante saber o nome. Pronto, e explorávamos, por exemplo, para mim até era mais importante saber o nome, mais do que saber o nome, era saber o porquê para ela ser importante saber o nome, pronto. O que é que isso nos traria na relação, o que é que isso lhe traria a ela internamente. E eu acho que a psicoterapia permite-me viajar para o sonho, é isso, sonhar com os pacientes, sonhar os diagnósticos
e não ficar tão presa naquilo que é um rótulo, porque sinto que perdemos tanta coisa maravilhosa à nossa volta quando rotulamos alguém. E eu tenho, por exemplo, imensas dificuldades de trabalhar com crianças bastantes anos, e quando vinham relatórios de crianças muito novas, com rótulos de questões de aprendizagem, eu sentia que aquilo colocava a criança numa caixa e que aquilo não é potenciador para o crescimento da criança. Porque consciente ou inconscientemente, nós, a pegar num dossiê de alguém que já tenha um diagnóstico e um rótulo, nós vamos olhar para a pessoa e é muito difícil nos descolarmos daquilo. E então ficamos tão focados que não vemos o resto. Nós não somos, nenhum de nós é feito só de coisas más, não é? Também não só de coisas boas. Acho que somos assim um cesto e muito bem recheado de muitas... Diversidade. Exatamente, de muitas coisas, e temos que jogar com isso, não é olhar só para o mau, não é olhar só para o bom. Eu acho que a psicoterapia, um espaço psicoterapêutico e psicanalítico, traz isso, traz assim uma visão mais ampla, mas eu também, se falar de psicanálise, eu sou uma apaixonada, não é? Então, para mim vai ser difícil dizer coisas menos boas da psicanálise, por exemplo. Aqui nesta questão de liberdade que a psicoterapia lhe traz, sendo que a maquilhagem também traz, porque ao fazermos uma formação também temos aqui às vezes linhas por onde temos de ir, mas sente na mesma essa liberdade como base. Cláudia, agora até estava-me a lembrar do meu primeiro dia de formação aqui e até vou partilhar consigo. Que eu estava muito ansiosa. A minha maquiagem, eu maquio-me todos os dias, a minha maquiagem derreteu esse dia, o meu eyeliner colou na pálpebra, o meu rímel caiu-me nas bochechas, tudo que podia ter acontecido mal aconteceu nesse primeiro dia. E de repente eu estava rodeada das minhas colegas lindas, maravilhosas, num estúdio incrível, e sentia-me muito pouco preparada. E aquilo que eu senti naquele momento foi: o que é que me vai acontecer? Eu não estou preparada para isto, eu não sei o que é que vim. E fui, porque a fazer um processo desde muito nova, aquilo que nos traz é uma cimentação da identidade muito, muito grande. E eu, quando percebi que se calhar podia ser um peixinho fora d'água aqui, mesmo com o rímel derretido nas bochechas, a minha primeira preocupação foi mesmo nas questões da liberdade, não tanto na liberdade da expressão da identidade, se faz sentido aquilo que eu estou a querer dizer. E as primeiras aulas foram difíceis para mim, porque eu queria encontrar o meu lugar sem desvirtuar a formação, mas também sem desvirtuar quem é que eu sou enquanto Inês. Inês no seu geral, e Inês maquiadora, Inês psicoterapeuta, Inês filha, Inês mãe, Inês amiga, pronto. E senti que ao longo da formação eu fui conseguindo encontrar aqui uns loopholes, pronto, se me permitem assim dizer, e ir apresentando aqui trabalhos ou fazendo trabalhos que me deram uma enorme sensação de liberdade. O que é que para mim é liberdade na maquiagem? É eu estar disponível para criar. É isto. Dão-me um tema e eu olho para a pessoa, ainda hoje, se me apresentam uma pessoa para maquiar, eu raramente tenho ideia daquilo que vou fazer. E então tento ser muito livre, sim, e acho que aqui nunca me impuseram regras nenhumas. Acho que só houve uma vez que disseram: fugiste claramente ao tema, mas aí às vezes tem mais a ver com a questão da temática do que propriamente com a liberdade, porque dentro de uma temática às vezes podemos fazer aqui muita coisa também. Sim, é verdade, mas eu aí claramente transgredi, mandaram-me para a esquerda e eu fui para a direita, não é? E compreendo, eu sou muito má a transgredir, então mal me devolvem, eu digo logo: pronto, tem razão, pronto, é verdade, aconteceu. No entanto, acho que tanto aqui como fora daqui, a maquiagem para mim sempre foi um grito de liberdade. Eu lembro-me, eu acho que o meu primeiro contacto com a maquiagem foi com a maquiagem da minha mãe, que era muito pouca, a minha mãe maquiava-se pouquíssimo, mas eu fascinava-me com a minha mãe ter os lábios de cor, ter assim as bochechas mais rosadas ou mais douradas, e ficava que lindo, não é? Que brilho, eu adoro brilho, então eu olhava e ficava fascinada.
e mal pude tinha um lápis preto sempre na mala e colocava quando chegava à escola, a minha mãe não me deixava maquiar, devia parecer um panda, mas era um panda feliz, era um panda livre. E acho que a maquiagem sempre foi isso, foi a liberdade, e ligando aqui à psicoterapia, no sentido do sonho. Para mim o sonho é uma coisa importante e na maquiagem eu consigo sonhar. Não sei se... Também estou aqui a sonhar com a Cláudia e a fazer aqui umas grandes viagens. Eu ia questionar se sente que, por exemplo, apesar de toda esta liberdade, com uma formação profissional, traz aqui alguma segurança para depois conseguir passar aqui, fazer uma transição para o mundo profissional. Se sente que é uma base importante ter assim a formação profissional. Sim, sem dúvida, não podia estar mais de acordo. Eu já me maquio há mais de 15 anos, maquio pessoas próximas, é aqueles jeitinhos, como se costuma dizer na praça, não é? Enquanto eu vivia em Lisboa há cerca de 5 anos e eu maquiava-me para ir para o trabalho, era a única pessoa que me maquiava no meu local de trabalho, as minhas colegas ficavam maravilhadas quando viam um LOI, que para mim aquilo era uma segunda-feira normal, e elas ficavam, oh, que incrível! E diziam muitas vezes, tu devias investir nisso, porquê é que não fazes umas maquiagens aqui? E a minha resposta era sempre a mesma, que é, eu não sou profissional. Isto para mim sempre foi uma coisa muito, muito importante. E acho que é algo que devemos cada vez mais lutar. Nós devemos ser profissionais e devemos ter conhecimento sobre aquilo que estamos a exercer. Isto é muito, muito importante. Irmos para a internet, falar algumas coisas, partilhar alguns hacks, alguns dupes, pronto, aquilo que nós sabemos é importante, mas eu acho que quando estamos até aqui era uma relação de honestidade. Eu jamais conseguiria maquiar, mas isto é meu, não é? É uma coisa totalmente minha. Eu jamais conseguiria cobrar por um trabalho no qual eu não sou especializada, por qual eu não tenho formação. E eu, quando procurei esta formação, foi mesmo nesse sentido. Foi, além da segurança, do conhecimento, também é da segurança. De sabermos aquilo que depois estamos a proporcionar de alguma forma. Sim, e de repente eu sou uma maquiadora profissional, eu não sou a pessoa que dá jeitinhos num cantinho, numa sala escura, porque... Trabalhou com isso, aprendeu. Claro, e não retiro nada a todos os vídeos de maquiagem que vi durante os anos 2010, que aprendi imenso. Acho que todos vimos. Claro, e que são muito enriquecedores e que às vezes ainda navego para aí, mas realmente uma formação profissional dá uma segurança totalmente diferente. Acho que tem que ser uma coisa quase que obrigatória. Eu, para ser psicoterapeuta, tive que fazer uma formação, não é? Tive que estudar muitos anos. Uma coisa não pode ser dissociada da outra, na minha opinião. Claro. E, por exemplo, sendo que mesmo dentro da formação, aqui haver uma boa estrutura, quer em termos pedagógicos, quer de acompanhamento nas alunas, não é? Sendo que isso é importante, sendo que isso depois pode traduzir no tipo de profissional que vamos ter? Sim. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, eu já fiz muitas formações, não na área da maquiagem, mas na minha área profissional anterior, uma das coisas que eu mais elogiei o estúdio foi desde o início a comunicação. Eu sou uma pessoa que gosta de uma comunicação clara, eu adoro regras, adoro limites e então gosto de pessoas que me digam como é que funcionam as regras do jogo. Eu acho que aqui no estúdio isso funciona desde o início e isso arrasta-se e alastra-se ao longo da formação até com um acompanhamento. Eu sempre senti uma enorme honestidade na relação aqui dentro. Não só sobre os feedbacks do trabalho, mas até no espaço de aula, quando eu fiz a formação em grupo, não é? Em turma, e acho que toda esta expressão de honestidade é uma coisa que se vai esfregando em nós e vai ficando connosco, pelo menos eu sinto isso, e que nos leva, espero eu, que façam como eu fiz, não é? Porque acho que é uma mais-valia, levar daqui coisas muito boas, não só sobre a prática de maquiar, como a prática de ser bom profissional. Acho que isso é muito importante. Nessa questão da honestidade, eu sinto que muitas vezes há aqui uma certa dificuldade quase que a lidarmos com a crítica e levarmos muito isso para o campo pessoal. Claro.
é que é importante conseguirmos ver a crítica de um ponto de vista construtivo, Sim. sem confundir aqui as duas coisas. Sinto que... Sim, mas eu consigo compreender porque é que é difícil. Exato. Porque é um grande murro no nosso ego, não é? Então eu aqui toda poderosa, incrível, que sei imenso e venho fazer uma formação profissional em maquiagem e de repente acho que maquiava super bem e fazia o melhor eyeliner do mundo e de repente dizem que o meu eyeliner não é assim tão bom e precisa de aperfeiçoamento. Pois, mas de que forma é que se calhar que podemos ver isso quase como... Eu compreendo que seja complicado, acho que é um murro no ego para qualquer pessoa, mas que ferramentas aqui de certa forma é que podemos usar para vermos isso de uma forma mais construtiva? Eu acho que isto depois é um trabalho de casa de cada um, não é? Não é sobre o estúdio, eu acho que é sobre o que é que cada aluno leva daqui. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma fraca tolerância à frustração. Eu gosto de fazer bem logo à primeira e então algo tão simples como apertar um parafuso numa porta, porque se não fica bem à primeira eu fico frustradíssima, é mesmo muito difícil para mim. Então eu fui desenvolvendo estratégias internas para lidar com esta minha frustração, não é? Separo-me do parafuso, separo-me da porta, vou respirar 5 minutos lá fora e tento pensar que eu não sou uma total incompetente e que há coisas que eu faço muito bem, não posso fazer aí à primeira. E quando volto ao parafuso e à porta, tento ver de outra forma. Eu acho que a mesma coisa aqui. Quando nós recebemos uma crítica que é construtiva, porque ninguém aqui... Acho que também, voltando aqui um bocadinho atrás, temos que partir do pressuposto que estamos a fazer uma formação profissional e que ninguém está aqui para nos deitar abaixo. Isto não é uma guerra de egos, ninguém está aqui com inveja ou a querer formar mal um aluno para que ele seja mau profissional. Isto já ajuda, não é? Pensarmos que tudo o que ouvimos aqui é para que nós cresçamos enquanto profissionais e enquanto maquiadores. Isto pode ajudar, pensarmos logo sobre isto. As pessoas que estão no estúdio estão cá para nos ajudar, estão Até cá... porque é uma coisa que costumamos dizer muito no estúdio, o sucesso das nossas alunas também é o sucesso do estúdio, por isso, claro que sim. Às vezes pensar dessa forma pode ser também uma ajuda. Poder fazer isso, acho que ajuda, não é? De sabermos... Depois, por exemplo, a mim ajuda-me a pensar, pronto, não foi à primeira, vai ser à segunda. Treinarmos mais, pensarmos mais como fazer diferente. Acho que isto depois é muito um trabalho de casa interno, que há pessoas, acho que também... É assim, ninguém é bom em tudo e também temos que reconhecer partes em que somos melhores e noutras em que não somos tão bons. E depois é também o que é que fazemos com isso, não é? Se queremos ser tão bons, vamos treinar mais. Eu se quero ser melhor a fazer eyeliner, então eu vou fazer eyeliner todos os dias até estar satisfeita com o meu trabalho. Pronto, acho que é difícil, também me coloco nesse sítio de dificuldade. Acho que é uma reprogramação, já que se fala tanto agora da reprogramação e das mudanças e do discurso e do pensamento, é um trabalho que temos que fazer fora daqui. A mesma questão com gerir às vezes aqui os timings, a ansiedade de querer fazer bem à primeira, de idealizarmos uma coisa e depois às vezes parece que não está a sair da mesma forma que pensávamos, ou seja, aqui todo um trabalho de estratégias pessoais têm de ser desenvolvidas para conseguirmos também tirar o melhor proveito da formação. Sim, eu acho que comecei a desfrutar da formação só a partir da 3ª ou da 4ª aula, que foi quando os meus níveis de ansiedade desceram. Eu lembro-me que houve uma aula, logo das primeiras, em que a formadora, quando me leva à porta, diz-me... pronto, pontua que eu sou muito exigente ou que estou muito ansiosa, foi algo assim. E eu de repente fiquei... Alguém notou, não é? Isto não é só meu. Alguém viu esta minha ansiedade e disse: mas eu sou assim. Mas eu sei lidar com isto vai passar. Isto daqui a algumas aulas isto passa. E efetivamente passou, não é? E acho que consegui, claro que esta formação é exigente e tem que ser exigente, não é? É uma formação que nos desafia, não só em termos de skills de maquiagem, mas internamente. Mas, às vezes também, se retirarmos um bocadinho o peso e conseguirmos desfrutar da relação, da viagem,
vir aqui para a formação, por exemplo, eu era em turma e eu só pensei, eu era às quartas-feiras e vinha a pensar, vou estar com as minhas colegas, vai ser incrível, pronto. Se calhar vou encontrar uma técnica na qual não sou tão boa, ou que... Porque eu abandonei todo o conhecimento que sentia que tinha sobre a maquiagem quando iniciei aqui a formação, quando percebi que ia iniciar a formação, e vim disponível, e às vezes também virmos disponíveis também nos ajuda na ansiedade. E acho que aqui também é muito a expectativa versus o sonho. Quando nós temos expectativas, nós fechamos-nos muito também numa caixa de como é que as coisas têm que correr, nos tempos em que devem ocorrer, de como é que devem acontecer. Enquanto que o sonho, para mim, é uma coisa muito mais ampla. Nós podemos sonhar. E então eu sinto que vir para esta formação, a sonhar a formação, pode ser muito mais positivo para o percurso do formante, do aluno. E até mesmo sonharmos a parte profissional, porque depois também há esta transição da formação para o mercado de trabalho. Sim. E às vezes também há aqui uma certa insegurança de, mesmo após a formação, há quase aquela dúvida de será que estou mesmo preparada para o mercado profissional? Será que sou mesmo uma boa maquilhadora? Como é que podemos gerir aqui esta transição depois também da formação para o mercado de trabalho? Para o mercado de trabalho. A Cláudia agora falou disso e eu lembrei-me que não há vez nenhuma que eu encontre uma pessoa nova profissionalmente em que eu não me sinta assim um friozinho na barriga. E eu acho isso saudável. Se calhar as pessoas vão dizer, não, ansiedade, não é saudável. Eu acho que é. Porquê? Porque eu acho que é uma demonstração de uma enorme responsabilidade. Nós sentirmos esse friozinho na barriga coloca-nos também mais alerta. Claro que acredito que possa ser muito desafiante esta transição, no entanto, acho que há uma coisa muito importante, primeiro a reter, que é não estão sozinhas. O estúdio, mesmo terminando a formação, mostra-se muito disponível para responder a dúvidas e inquietações, na medida daquilo que é possível, claro. Por isso nunca estão sozinhas. E depois acho que também temos que acreditar em nós, acreditar nas dezenas de aulas que tivemos, nas dezenas de trabalhos que fazemos e irmos com tudo. E aqui também entra a liberdade, não é? De pegarmos em nós e irmos, sermos e termos sempre também o sonho de sermos cada vez melhores. É quase aqui um equilíbrio entre confiarmos naquilo que somos e no valor que fomos desenvolvendo, e ao mesmo tempo não ter tanto receio, mas ter a consciência daquilo que vamos fazer, não é? Sim. Há uma pergunta que eu adoro fazer a toda a gente, até no espaço clínico enquanto psicoterapeuta, era uma pergunta pela qual eu era muito conhecida, que é: o que é o pior que pode acontecer? Eu perguntava sempre isto aos meus pacientes, quando eles estavam assim muito... Certo, dar-nos uma perspectiva aqui... O que é o pior que pode acontecer? Tirar aqui um certo peso, às vezes, que nós colocamos na situação. Claro, o que é o pior que pode acontecer? Pronto, o eyeliner, o do olho direito e do esquerdo não são irmãos. São primos muito, muito afastados. Temos num cotonete, retiramos, fazemos de novo, tentamos aprender e fazer diferente da vez seguinte... E é aquilo que falávamos há pouco. Aqui uma forma de solucionar. Claro, e era daquilo que falávamos aqui há pouco, não é? De tirar um bocadinho o peso. É claro que há uma grande responsabilidade, mas tirar o peso disso, não é? Para sermos um bocadinho menos angustiante acima de tudo, não ser tudo tão angustiante, tudo tão difícil. Aqui uma outra parte do meu campo profissional e principalmente na área da maquilhagem são as redes sociais. Que às vezes também tem aqui um impacto bastante forte. De que forma é que podemos gerir essa pressão e às vezes até ilusão de tudo o que vemos nas redes sociais, Sim. mas ao mesmo tempo conseguirmos usá-la como uma ferramenta de marketing que no fundo é hoje em dia para isso que usamos, principalmente na área da maquilhagem. Ótima pergunta. Eu acho que eu não tenho esse assunto fechado dentro de mim, porque até para mim isso é uma guerra. É muito fácil nós sentirmos engolidos pela vaga social e das redes sociais que estão a existir na atualidade, e é muito difícil deixarmos-nos ser consumidos. Acho que temos que ir tendo uma consciência de que tudo que vemos não deixa de ser real, mas não é assim tão real, porque até nós próprios escolhemos o que é que partilhamos, não é? E utilizarmos as redes sociais
da forma mais saudável que conseguirmos. Por exemplo, para mim, partilho aqui, eu tenho um tempo para usar o Instagram por dia, para não ser consumida pelo Instagram. Então eu tenho meia hora por dia de Instagram. Não uso mais do que meia hora. Se usar mais do que meia hora tem que ser por uma questão profissional. Tem que ser ou porque tenho uma mensagem para responder, ou porque tenho um post para fazer, ou porque tenho um conteúdo qualquer para ver. Tem que ser algo muito, 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 muito específico. Porque até eu, já há uns anos, eu fiz, só para partilhar, eu fiz um movimento curioso. Na altura da pandemia, eu deixei as redes sociais. Toda a gente foi para o social para estar em contacto com as pessoas. Eu fiz exatamente o contrário. Eu saí das redes sociais porque eu senti que aquilo estava a ser uma avalanche de pessoas e de informação. E eu acho que é aqui que nós também, daquilo que conhecemos sobre nós, também temos que nos saber proteger. As redes sociais são um ótimo instrumento, sabendo utilizá-las. E eu não sei se nós sabemos exatamente utilizar ainda e totalmente a nosso favor. Aqui ainda dentro das redes sociais, há aqui também uma questão que tem muito a ver muitas vezes com a autoestima. E aqui a maquilhagem lida muito com a autoestima, quer Sim. com a nossa autoestima, quer também, como maquilhadores, vamos também lidar com a autoestima das nossas clientes. Ou seja, de que forma é que a nossa autoestima depois nos ajuda também a lidar, porque eu sinto que quando estamos a trabalhar com clientes, às vezes quase somos ali os conselheiros e ajudamos a trabalhar ali determinados pontos da autoestima. Sim, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que maquio que gostam muito de ser maquiadas, eu depois tiro a fotografia e as pessoas estão tipo: não, eu não gostei, eu não gosto de me ver, mas não gostaste da maquiagem? Não, eu gostei, mas eu não gosto de me ver na fotografia, eu não sou fotogénica, eu não sou bonita. Pronto, e isso é uma coisa que nós colocamos dentro de nós somos muito maus connosco próprios. Agora pensando sobre isto, nós às vezes somos aqui mesmo muito difíceis e acho que tudo passa por conhecimento, por segurança. Eu sou uma pessoa que tento sempre acolher e dar palavras de amor ao outro. Então eu digo, ainda no outro dia virei-me para uma pessoa e disse: não, se calhar é importante é começares a ver-te um bocadinho mais pelos olhos dos outros, não é? Porque há tantas coisas boas que tu ouves dos outros, se calhar tens que as colocar dentro de ti. Estas coisas boas que vais ouvindo, coloca no teu mapa mental de eu sou bonita, tenho uns olhos bonitos, tenho um bom sorriso, sou uma ótima profissional, cuido muito bem da minha família, pronto. Nós tendencialmente vamos sempre para o lado mais negro, não é? E se calhar às vezes também desviar-nos disso. Eu tento sempre, até por palavras, eu gosto muito de comunicar, eu não consigo não dizer a uma pessoa, se eu vir alguém que tem um eyeliner fantástico ou umas sapatilhas incríveis, eu não consigo não dizer: ai meu Deus, as tuas sapatilhas são lindíssimas, só te queria dizer isto e siga a minha vida. Quando fui a Londres, a última viagem que fui a Londres, adorei que a pessoa que estava, eu fui à loja da Lego, em que eu entro e a pessoa toca-me assim no braço e diz: quero-te só dizer que adoro o teu casaco. O meu casaco era simples, era um casaco feito pela minha mãe, verde, aquilo. Só que de repente aquele gesto, eu a segunda vez que vesti o casaco, depois daquele comentário, já foi totalmente diferente. Eu já vesti o casaco, exatamente, porque eu coloquei aquilo dentro de mim. O meu casaco é bonito, eu fico bem com o meu casaco. Isto também ajuda. Agora, claro, é tramado sermos humanos, sermos pessoas, porque é um trabalho constante sobre nós. E aqui, acho que é isto. Também maquiar-me a mim própria ajudou-me a gostar de partes do meu corpo, da minha cara, a dada altura da minha vida foram difíceis para mim. Os meus olhos, eu tenho os olhos muito grandes, muito esbugalhados e fui motivo de bullying e de chacota durante muitos anos e era uma característica que eu não gostava muito em mim, até que pessoas também com outra maturidade me foram dizendo: pá, tens os olhos muito bonitos, gosto muito dos teus olhos, tens um olhar muito expressivo. E também fui ressignificando. Acho que o segredo também poderá ser por aí, ressignificar. Nós às vezes é que também somos muito resistentes a estes elogios porque achamos que são vazios. Achamos que às vezes nem são sinceros e sim, mas tentamos sempre ver o lado negativo. Claro, também é mais confortável ficarmos nesse sítio mais mofado e mais negro do que virmos para a luz.
Eu nunca vou achar que alguém que metesse um elogio que esteja a mentir. Pronto, também se estiver a mentir, a pessoa está a mentir para ela, não está a mentir para mim, porque eu olho-me ao espelho todos os dias, eu sei aquilo que eu sou. Agora, eu quando teço elogios é sempre na base da sinceridade. Também se não tiver nada de bom para dizer, também fico calada. E acho que tento nas pessoas que estão à minha volta, eu digo que sou uma cheerleader, eu adoro apoiar as pessoas que amo. E na maquiagem eu também sinto muito isso. Não só exaltar os traços naturais e belos das pessoas que eu maquio, mas também poder haver aqui um empowerment ao nível interno. Por isso que isto também não foge. Quando fiz assim este desvio profissional, eu tive pessoas que me disseram: tu vais continuar a cuidar de pessoas, vais a cuidar de pessoas de uma forma diferente. Agora assim aqui para terminar. Sim. Se tivesse de dar um conselho, ou aqui quase como uma ferramenta psicológica, vá, aqui à nossa comunidade de estúdio, qual é que seria? Só uma. Isto é um desafio. Uma. Vamos tentar escolher uma. Assim, uma ferramenta interna, eu acho que isto vai ser muito lato, é muito vago, mas é acreditarmos mais em nós, arriscarmos mais, sobretudo, e apostarmos em nós. Acho que estas três fazem assim um bom molho, sendo que, para mim, o apostar em nós próprios é uma coisa muito importante, seja através da formação, seja através do treino, seja através da procura de uma liberdade de ser e de estar profissionalmente, é algo importante. Eu acredito que é no ano 2025, 2026 e os seguintes que nós vamos conseguir ser felizes naquilo que trabalhamos. Para mim, isto é importante e então eu desafio toda a gente a ser seguro da sua identidade e do seu conhecimento sobre si próprio e transportar isso para as várias áreas da sua vida. Perfeito. Obrigada, Inês. Obrigada, eu. É mesmo muito importante todas estas questões. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto.